Estamos de volta com o Mundo de Radar, trazendo hoje o tema da paralisação de médicos em planos de saúde particulares. E nós estamos aqui com o Dr. Antônio Bertoli fazendo esse bate-papo, essa entrevista. Dr. Antônio Bertoli, por mais que o consumidor possa entrar na justiça e tentar reaver aí os seus direitos, tem também a questão da justiça que é morosa. Às vezes o consumidor, o paciente, precisa passar por uma cirurgia e lá na frente, como o senhor disse muito bem, ele teve um problema e tudo mais. Agora, até a justiça dá ganho de causa a alguém, será que esse paciente já não teve o seu problema agravado após essa entrada de uma ação, de um processo? Tem razão. Isso acontece, nós temos um caso no nosso escritório, uma pessoa da minha família, que esperou a resposta de um plano de saúde, de um seguro-saúde para ele ver uma indenização. Ele já faleceu e nós estamos aí aguardando até hoje essa indenização. Mas eu quero dizer para você o seguinte, existem dois momentos numa ação, numa ação judicial. Aquele momento que você primeiro entra com a ação e pede o que você quer no final. Esse pode demorar bastante, porque existem diversos recursos, poucos juízes, os funcionários não gostam de trabalhar muito, isso é a pura verdade, eu posso declarar isso para você aqui. Só que existe um momento, dependendo de cada advogado, se ele souber contar a história e falar isso aqui é de urgência, é matéria de urgência, eu preciso de uma liminar, uma tutela antecipada, coisa que o vale, essa tutela sai antes. E, mano, vai lá e consulta, vai lá e faz o exame, vai lá e dá o remédio, entendeu? O juiz manda isso e não precisa esperar até o final da ação. Tá. Então isso acontece muito tempo, mas eu não quero dizer para você que em todos os casos se consegue liminar. Depende muito da forma que é colocado isso para o juiz. O juiz tem que entender o mundo do processo, que é o mundo do direito, que é dentro do processo para ele. Isso então, tem que estar muito bem detalhado. Exatamente, ali, com documentos. Então toda vez que você for consumidor, tiver um problema desse num hospital, num médico, pegue documentos. Tudo que você tiver por escrito, bata fotos, o que você quiser fazer, mas demonstre por A mais B que você tem razão para o juiz. Isso é muito importante, inclusive, isso que o senhor acabou de falar, a respeito de fotografias, às vezes hoje celular que tem um filminho ali que marca a falta do atendimento. E a questão, eu queria saber assim, da parte técnica. O consumidor entra em contato com o advogado, qual é a primeira atitude do advogado nesse momento? Ele entra com esse é o nome, a ação, é um processo, como é que funciona na parte técnica, o que o advogado faz? Depende do caso, mas o advogado entra com uma ação judicial, esse é o nome normal, é um nome comum, né? É uma ação judicial junto ao Poder Judiciário, solicitando que aquele contrato seja mantido, seja no poder público ou no ente privado, que ele seja cumprido aquele contrato que ele assinou. E no público você tem, como pela Constituição, você também tem um contrato, entre aspas. Você tem direito à saúde. Mesmo se você não tiver plano, você tem direito à saúde. Então você pode chamar um advogado dizendo, o governo tem que me manter essa saúde, eu não tenho dinheiro para pagar um plano de saúde que é muito caro. Então ele entra com uma ação e pede uma liminar, se for um caso de urgência, e aí vamos aguardar a decisão do juiz, a outra parte falar e assim por diante, vamos aguardar uma sentença. Tá. Agora, em questão de custas de processo, o senhor disse que entrar com uma ação hoje é caro no país. O senhor teria uma ideia para o consumidor em termos de custo? Quanto custa entrar no escritório de um advogado e entrar com um processo contra um plano de saúde? Depende muito. Depende do escritório de advocacia e depende também a capacidade financeira de quem está procurando. Nós temos pobres e temos ricos. Os ricos, eles têm que pagar custos. Cada vez que você entra com um processo, tem lá no final o valor que é dado a essa ação, a essa causa. Certo. Então, existe uma lei estadual hoje que é em torno de 1% daquele valor você tem que recolher de custas. Não estamos falando de honorários advocatícios. Tá. Agora, tem uma questão. Existem pessoas que não têm capacidade financeira naquele momento, não são pessoas pobres naquele momento, eles podem demonstrar para o juiz, eu não tenho condição de ir ao Poder Judiciário e pagar custo para isso. Por favor, o senhor me libera a justiça gratuita? Não estou falando em termo técnico, tá? O juiz fala, pois não, você não pode entrar com a ação e você não vai pagar custo, que as custas são caras no Brasil, é imposto. É muito caro. Sem dúvida. Agora, a questão que você combina com o seu advogado, é lógico que existe uma regra no Estatuto da OAB que o advogado não pode diminuir daquilo lá, por uma questão de aviltamento de honorários advocatícios, mas isso é cada cliente e advogado, depende muito qual é o advogado, qual é o cliente. Tá certo. Agora, o senhor falou que teve um problema também com relação à justiça na sua família, entrou com uma ação e ela demorou.
qual foi o tempo e quanto, na verdade nós falamos aí da morosidade da justiça, mas existe uma média de tempo para se alcançar um resultado desse tipo de ação? Então, os juizados especiais cíveis, eles têm um julgamento um pouco mais rápido que a justiça comum, certo? Tá. Porém, vamos supor que nós estamos tratando aí de uma questão de urgência. Se o seu problema foi só, eu quero o atendimento, eu quero aquele remédio que eu não tenho como comprar na farmácia, o Estado tem que te proporcionar esse remédio, um atendimento. Né? Essa liminar é bem rápida, o juiz, se você comprovar, como eu te falei, é bem rápida. Tá. Só que vamos supor, a discussão do mérito, se tem que indenizar um dano moral porque me atrasou, eu tive ou dano moral, ou um dano estético naquela da amputada do braço, lembra daquilo? Isso pode demorar 10, 15 anos. Tá. Existem recurso, que eu acho, na verdade, um absurdo no Brasil. Que é um absurdo, até porque a pessoa com o braço amputado, vamos colocar uma situação dessa, já não estará em condições de exercer a profissão, de repente, que ela exercia. Exatamente. E como é que fica uma pessoa dessa, não é mesmo? Bom, doutor Antônio, a gente está encerrando essa entrevista, achei muito esclarecedora, tenho certeza que o telespectador da TV Mundi e do Mundi Radar também teve aí informações adicionais que são valiosíssimas para o seu dia a dia. Eu gostaria que o senhor deixasse aí os seus contatos e as suas considerações finais. Vou deixar meus contatos, o telefone do escritório é 011-3541-3236, 3541-3236. O nosso site é www.bertoliadvogados.com.br. As considerações finais eu digo o seguinte. Primeiro, nunca deixe de procurar os seus direitos. Vá ao Poder Judiciário, isso é muito importante. E falo mais, sempre acompanhado com o advogado. O advogado tem uma função pública também. Existem advogados que vão te ajudar nisso. Você não é por questões financeiras que você não vai conseguir. Sempre faça isso. E você não pode sair perdendo o consumidor, sempre tem que buscar. Essa é a minha consideração que eu digo. Tá certo, então, eu agradeço muito a participação do doutor Antônio Bertoli, trazendo como eu disse, esse esclarecimento que é de fundamental importância para todos nós. Todos nós somos consumidores, né? Não tem como hoje nós fugirmos disso e também temos nossos deveres e nossos direitos que devem ser buscados aqui, como falou o doutor Antônio. Eu agradeço muito a sua audiência, a sua participação, inclusive deixe seus comentários no nosso site www.tvmundi.com.br. Converse comigo, inclusive, deixe lá seu recado, sua sugestão, sua mensagem para nós aqui da TV Mundi acompanharmos o que você está curtindo aí dentro da programação da nossa TV Mundi, e aguardo você na semana que vem para um novo programa do Mundi Radar.